Dúvidas dos punhos da vingança de um camponês dos touros negros contra o líder da Spade, Haraldo Domodoma, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde o foco de hoje é enaltecer e louvar o formoso capítulo de número 291 de Black Clover. Afinal, não tem como não exaltar o que eu achei como foi o que eu gostei, por conta de que temos que destacar o punho do Magna. Sério, foi interessante, foi da hora, querendo ou não, ele achou o meio de ficar mais forte, ele reconhece seu potencial, ele vê que possivelmente ele não pode chegar no mesmo level que o seu rival, que é o Ruck, porém ele sabe que mesmo não chegando, ele pode conduzir técnicas inimagináveis, como nerfar o líder de Spade, algo que nem mesmo o Ruck possivelmente conseguiria fazer, talvez. Então é interessante, meus queridos, porque a gente vê que o Magna ele fez uma magia que vai equilibrar o jogo. A partir de agora eu diria que não vai ser mais o que vai ditar a magia, a habilidade demoníaca, e sim, digamos que a determinação e motivação. Diante disso, veremos os punhos da determinação e motivação de um dos subordinados do Yami-san. Vai ser interessante isso. Acredito que eu tenho que destacar a relação do Asta com o nosso querido Fukudan Churahato. Foi muito divertida, foi muito engraçada, foi muito rápida, mas mostra as consequências de usar o modo união de certa forma de várias vezes consecutivamente. Diante disso, Asta vai ficar um momento meio que parado, restrito, porém ele ainda tem, né, o trunfo que são as espadas anti-magias. Porém, o modo Black, os poderes demoníacos, vai levar um tempinho para ele poder voltar a usar. E nesse meio tempo, a gente vai ver que vai ser diversas batalhas, a gente vai ver que Asta vai ser o suporte, a gente vai ver o plano do Naruto, como a gente vai ver a chegada da Noelle e as lutas que vão ser designadas a esse pessoal até dar os 30 minutos do Asta. Mas é interessante porque o foco do momento e dos próximos capítulos será o nosso querido Magna. Eu acho que diante disso, a partir desse capítulo, pode ser realmente que seja o grande momento do Magna na obra de Black Clover. Eu acho que vai ser a forma como o Tabata Sensei vai conduzir a sua glória, mesmo que ele perca, mesmo que ele vença. Eu acho que vai ser a grande luta do Magna na obra de Black Clover. Pelo menos é o que eu acredito. E é interessante porque a gente sempre vê que diversos personagens ganham destaque. O próprio Ruck, se formos pensar, que é rival do Magna, ele já demonstrou diversas batalhas. Por mais que sejam batalhas de certa forma mais fáceis, para mostrar a sua evolução, determinação, a sua força, como realmente o Ruck é talentoso, ele tem uma enorme mana, foi, digamos que um receptáculo de elfo. É interessante, porém eu diria que todas essas lutas que o Ruck teve não dá a soma da luta que o Magna vai ter agora, que é contra o boss da Tríade Negra. Então é interessante porque a gente vê que tá bem equilibrado o jogo. O Ruck tá realmente demonstrando ótima evolução, ótimas técnicas, mas o Magna já demonstrou, digamos, uma grande habilidade que ele conseguiu nerfar em modos o Dante. Então é interessante a forma como o Tabata consegue orquestrar cada personagem de todos negros de uma maneira peculiar, é alvo de elogios. Por conta de que ele teve a habilidade, a mentoria do Zora, provavelmente, porque o estilo de magia que foi utilizado é magia do tipo de armadilha. Então é interessante porque usando esse arquétipo, eu diria que veremos mais da determinação do Magna, como digamos que de seu improviso e do que ele pensou durante esse tempo todo. Então vai ser interessante, mas até lá, vamos falar desse capítulo de forma geral, sendo por cena, destaque por destaque. Então bora falar sobre o capítulo de número 291, o capítulo mais recente de Black Clover, que deveria ficar conhecido como a volta tão aguardada após 1 ano e meio. Magna Swing volta para derrotar o líder que roubou seu capitão. Começando de forma geral, aqui a nossa impressão básica de cada capítulo, eu acho que é interessante frisar, meus amores, que não tem como. Eu tenho que enaltecer desde o início aquele sorriso genuíno, aquele sorriso de garoto que tá orgulhoso do elogio que ouviu, é aquele sorriso que a gente quer guardar num porta-retrato praticamente e proteger com todas as forças. Eu acho que o sorriso do Asta, demonstrando que ele tá muito feliz com a situação, por ter conseguido demonstrar, digamos que a expectativa que o Naruto colocou nele foi interessante. Nisso, ele ouve as palavras do Fukudancho e ele diz, realmente, Sasuga Fukudancho, não tem como, você me lembra muito do Yami Dancho. É interessante porque pro Naruto isso não foi um elogio, isso foi uma ofensa, tipo, você quer morrer de qual forma pelas minhas sombras? E vemos que utilizando-se das mãos de Natsuki Subaru, ocorre que o Asta já estava sendo aprisionado. Mas o foco mais alto disso, que deve ser exaltado, o ponto mais interessante que já vai gerando na conclusão dessa cena de Asta e Naruto no capítulo, é que o Asta praticamente fala e agora a conversa torna um tom mais sério, após terem derrotado o demônio de alto nível. A gente vê que o Asta ficará 30 minutos sem o modo união. É interessante porque sem o modo união, sem o modo completo em modos. Ele não pode usar Black Form, não pode usar Black Form level 2,
não pode usar o modo união por completo, o Asta tá realmente sem poderes demoníacos, ele tá sem o Akuma no Chikara. E muitos podem pensar, por que, Haru? Porque aparentemente quando ele usa de uma forma muito intensa, consecutivamente, como foi demonstrado logo no reino de Clover e após minutos logo no reino de Spade, ocorre que ele chega no limite dele de vezes. É algo que drena toda a antimagia praticamente, toda a forma em meio aos poderes demoníacos. Diante disso, o Riebe tem que descansar um pouco até armazenar mais para que o Asta também possa infundir isso no seu próprio corpo, nessa fusão. É interessante porque 30 minutos, Asta não pode usar nada de poderes demoníacos, ele só terá as espadas anti-magia, algo bem básico da essência do Black Clover, do nosso querido garoto anti-magia, mas não é algo que ele vai poder utilizar-se provavelmente contra um Dante da Tríade Negra, se é que você me entende. Obviamente, ele não vai conseguir, ele precisaria daí do suporte do Yuno e do Nahato nas melhores condições para ter noção. Então, diante disso, é interessante porque o Asta ele vai ficar mais como suporte. O Nahato mesmo disse que mesmo assim o modo união, a antimagia ainda é muito útil, é muito relevante. Porém, o pessoal vai ter que cuidar da situação durante 30 minutos, por conta de que depois o Asta resolve toda a parada. É legal, porque o Nahato já tá pensando no que eles podem fazer. Ele vê, digamos que o Morris tá cada vez mais intenso abrindo os portais, ele pensa que tem que ajudar o Jack de alguma maneira, e nisso a gente vê que praticamente a parte do Nahato acaba. Porém, algo que eu já tenho que dizer, é interessante, porque a gente não sabe os estados dos seus outros demônios. Até agora, podemos concluir que eles estão mortos. Mas até o momento atual, pode ser que eles recobrem consciência, que eles voltem de alguma maneira e seja explicado nos próximos capítulos. Mas até lá, a gente só sabe que o Módulo é o sobrevivente dos demônios do Nahato que esteve com Asta esse tempo todo. Mas é interessante frisar isso, acredito que agora a gente vai para outra parte do capítulo, que praticamente é a conclusão, que é em volta de um personagem muito querido, nosso querido Magna Senpai e nosso querido Zora-kun. E continuando a nossa querida conclusão de Black Clover 291, não tem como, a gente finalmente chega no painel, no momento que Magna faz seu debut de maneira oficial. É interessante, gente, porque eu quero que vocês tenham noção que é um personagem que já fazia eras que a gente não via no mangá. A gente também praticamente não via há muito tempo no anime, embora sempre tivesse aquele período que foi meio filler, depois ele deu as caras no último episódio, mas não foi de uma maneira muito evidente, e é interessante isso porque eu acho que foi uma característica muito peculiar que a direção tá de parabéns no último episódio. A gente vê que colocar ele de costas, como Zora de frente, foi ideal, porque a gente sabe que pode ser interligado à frustração que ele estava sentindo, por isso ele não ficou à frente para nós vermos seu rosto. É bacana isso porque a gente vê que ele teve desde o momento da destruição do QG dos Touros Negros contra o Dante. É interessante porque o Zora não permitiu que ele fosse, porque se ele fosse, ele seria morto. Ele não conseguiria salvar o Yami, ele não conseguiria deter o Dante, ele não conseguiria ajudar o Asta. É interessante isso, porque o Magna viu desde o início a batalha. E cara, não tem como não pensar que proporção foi essa, né? Porque todos estavam tentando de tudo e ver o Magna ser segurado parece algo muito forçado. Mas é interessante, porque o Zora falou, você não vai, porque você não aperfeiçoou sua técnica ainda. Você vai ser de maneira insignificante lá. E é interessante, o Magna reconhece sua fraqueza e isso o torna poderoso, porque ele encontrou um meio de se tornar formidável. E diante disso, ele aplica a sua nova magia que ele aprendeu com a mentoria de Zora, um estilo de artimanha, um arquétipo de magia de armadilha, só que no atributo de fogo. A gente vê a corrente de fogo que interliga no líder de Spade. Diante disso, está totalmente igualitário. A gente vê que está de igual para igual. A gente vê que o Dante foi nerfado, não está mais usando o modo 100%. Ele está numa proporção que é para ser similar à magia, à técnica, à mana do nosso querido Magna. Diante disso, vai ser de igual para igual. A gente vai ver que tem um usuário nerfado de demônio utilizando-se de sua magia de gravidade contra alguém que utiliza-se de magia de fogo. Vai ser uma luta de determinação com motivação. Vai ser os punhos Magna Senpai, o que faz com que esse capítulo tenha terminado de uma maneira excelente, criando expectativas para o próximo. Sem dúvidas, um capítulo que merece destaque, porque ele foi grandioso. Eu diria que ter visto a volta de Magna de uma maneira que foi para gerar aplausos é digna de elogios. Eu gostei muito da forma como mostraram a hesitação em sua fala, porque ele viu o poder estrondoso, grandioso do Dante da Tríade Negra. Diante disso, por mais que ele fale em palavras, é difícil colocar em prática, mas como um Otoko, ele tem que mostrar o que é ser alguém dos Touros Negros. E diante disso, a gente vê que ele estava sendo subestimado, ninguém dava nada por ele, nem mesmo Jack dava algo por ele, Zora. Diante disso, é aí que nosso querido Dante percebe que ele não é alguém grandioso, não possui antimagia, ou não é o Arcane Stage com um jeito refinado e único para conduzir uma magia em alta escala.
Diante disso, ele percebe que a magia dele é muito pequena, a mana dele nem é algo para se destacar, e foi aí que ele acabou criando uma brecha. Ele diz: me ataque como você quiser e depois seja morto por mim. Nisso, nosso querido Magna faz suas rajadas de fogo, aonde ele já faz sua magia que ele aperfeiçoou com Zora, o que faz com que ele seja nerfado do modo 100%. Nisso, será uma luta de punhos. Afinal, a gente vê que Dante ainda tem um pouco do poder demoníaco, ele tem sua grandiosíssima magia de gravidade. Porém, a determinação de Magna não vai deixar com que ele seja parado, ainda mais porque ele pode ter aprendido outros estilos de magia, fora Zora e Jack, que ainda poderão lhe servir de suporte. Então, é a expectativa criada e com isso a gente pensa: qual será o próximo movimento? Quem poderá aparecer? O que podemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover, Haru-senpai? Para o próximo capítulo de Black Clover, é expectativa criada e com ânimo. Afinal, a gente vai esperar um tempinho para o próximo capítulo ser lançado, mas a gente vai aguardar com grande ânimo. Eu quero que vocês tenham noção que vai ser interessante, porque até onde a magia do Magna vai durar? Até o limite da sua mana? Mas o Magna não é alguém que tem uma mana em excesso, como Oran, Kandoeri, ele não é alguém da realeza. Mas sendo um camponês, ele fará com que sua motivação seja um fator determinante durante uma batalha de segundos. Fora que tem o suporte do Jack, do nosso querido Zora, eles podem servir de apoio para fazer com que a magia do Magna se simplifique de maneira com que derrote Dante da Tríade Negra. Então vai ser interessante, porque eu acredito que podemos ver a forma como o Magna entrou para os Touros Negros, a sua motivação, admiração e respeito pelo nosso querido Yami-san. A gente pode ver os sentimentos a mais na batalha que houve entre Asta e nosso querido Yami contra o Dante da Tríade Negra. Eu acho que vai ter muita coisa ali, talvez um pouco de inveja e frustração, por isso que agora ele vai lutar sozinho para ser a grande glória do Magna contra o Dante. Eu acredito que também pode ser que apareça mais algum personagem, talvez em volta na rata do Asta, ou pode ser que já mostrem a volta da Noelle e companhia. Então tem muita coisa que pode ocorrer no próximo capítulo, mas uma coisa é certa, vai ser muito foco nos sentimentos, no background e na determinação do Magna. Talvez mostrar mais o seu treinamento, então é algo que vai ser notável, ele vai roubar os holofotes, e eu já crio expectativas que vai ser uma das melhores lutas de Black Clover. Querendo ou não, ele vai enfrentar o grande antagonista. A gente sabe que mesmo que o Dante ele seja atraído pelo Lucifer, ele não pode ser derrotado ainda porque era para ele lutar contra o Asta. Então talvez essa luta dure uns 30 minutos até o Asta voltar. Pode ser que sim, ou alguns minutos próximos aos 30. Então eu diria que o Magna vai ser, digamos que, o grande adversário. Ele vai fazer com que seja uma luta épica de elogios, mas talvez se realmente o Dante for o grande boss até o Lucifer, daí a gente vai ter que esperar o Asta, né? Porque a gente não sabe as motivações ainda do Lucifer por exato. Então, com essa magia que drenou os poderes do Dante, a gente tem que ver que tem o Morris também, que pode fazer com que diversos demônios apareçam, que pode ser uma complicação para eles. Então, tem muita coisa que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, a gente espera o nosso garoto anti-magia, nosso Fukudancho, mas a gente sabe que é o nosso Yankee que vai roubar os holofotes no próximo capítulo. Então, você já sabe, lançando o próximo capítulo, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata!